Olá, eu sou a Sara Martins e nessa edição do Encontro de Saberes de 2022 eu irei apresentar o resumo da pesquisa intitulada Prevalência de infecção por HPV, verrugas genitais e lesões pré-neoplásicas em mulheres jovens vacinadas e não vacinadas contra o vírus, o qual é coordenado pelo professor doutor Wendel Coura Vital e composto pelos demais integrantes descritos no slide. A ordem da apresentação será a seguinte: introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e agradecimentos. Iniciando a apresentação, o papiloma vírus humano, com sigla de HPV, é um vírus envelopado composto por DNA que é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. E esse vírus, ele possui um tropismo para as células epiteliais de pele e de mucosas. Ainda sobre os aspectos da infecção pelo HPV, existe uma estimativa de que a maioria dos indivíduos sexualmente ativos possivelmente terão contato com pelo menos um tipo de HPV durante sua vida. Em relação à sua filogenética, existem mais de 200 tipos de HPV e esses vão ser divididos em tipos de alto risco oncogênico e de baixo risco. Os de baixo riscos, eles são responsáveis pelos condilomas acuminados, que popularmente são as verrugas genitais. Já os tipos de altos riscos oncogênicos são os principais agentes etiológicos do câncer do colo do útero, levando ao possível prognóstico de lesões neoplásicas precursoras do carcinoma. E aí, é importante salientar que o câncer cervical, que tem a infecção por HPV de alto risco como principal causa, é a terceira neoplasia mais frequente no Brasil e a segunda causa de morte por câncer na população feminina. E em Ouro Preto, Minas Gerais, os dados apontam uma maior frequência de infecção pelos tipos virais de alto risco oncogênico, e isso independente da faixa etária analisada. Apesar desse quadro de alta prevalência de infecções pelo HPV, atualmente já existem profilaxias para o controle dessa patogenia, que são as vacinas contra o HPV que estão disponíveis nos programas de imunização de diversos países, incluindo o Brasil. Essas vacinas elas vão conferir proteção contra os tipos virais mais comuns na população, que são os HPVs 16 e 18, de alto risco oncogênico, e os HPVs 6 e 11, que são os principais causadores das verrugas. Então, resultados preliminares de estudos clínicos mostraram demonstrações de alta eficácia das vacinas contra o HPV na redução da prevalência da infecção viral, das lesões cervicais pré-neoplásicas e das verrugas genitais em países que iniciaram a vacinação há mais tempo. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência da infecção pelo vírus, verrugas genitais e lesões pré-neoplásicas associadas ao HPV em mulheres vacinadas e não vacinadas dos municípios de Ouro Preto e Mariana, ambos em Minas Gerais. Como metodologia, o presente estudo possui um delineamento transversal e foi estabelecido através da aplicação de questionários, da realização do exame citopatológico do colo uterino e teste para detecção e genotipagem do HPV em mulheres sexualmente ativas na faixa etária de 18 a 24 anos de ambos os municípios, Ouro Preto e Mariana. As buscas pelas participantes foram realizadas nas unidades básicas de saúde, nos domicílios e através do Instagram do projeto Vacina HPV, Conhecimento, Aceitabilidade e Adesão. E, a partir desse recrutamento, as participantes foram agrupadas de acordo com o status vacinal, isto é, vacinadas e não vacinadas. E aí, dessas mulheres recrutadas, chegou a uma amostragem total de 270 mulheres, com 97 vacinadas contra o HPV. Sobre os resultados dessa coorte de 270 mulheres, a prevalência geral da infecção pelo HPV foi de 25,2%, não sendo observada diferença significativa entre os grupos vacinado e não vacinado, com o grupo vacinado apresentando uma prevalência de 27,8% e o não vacinado com uma prevalência de 23,7%. Em relação à prevalência de infecção pelos tipos vacinais de HPV, ou seja, HPV 6, 11, 16 e 18, a prevalência de infecção pelo vírus foi significativamente menor nas mulheres vacinadas, com prevalência de 1% contra 7,5% das não vacinadas.
Por fim, nenhuma participante vacinada foi identificada com infecção pelos HPVs de alto risco oncogênico, ou seja, os tipos 16 e 18, e apenas uma jovem apresentou infecção pelo HPV de baixo risco. Em síntese, e a partir de resultados preliminares, foi observada a efetividade da vacina quadrivalente contra o HPV na redução da prevalência de infecção pelos tipos virais de alto risco oncogênico entre jovens vacinadas em relação às não vacinadas. Portanto, esses resultados mostram que a vacinação contra HPV é capaz de reduzir a taxa de infecção em mulheres vacinadas em relação aos grupos vacinais, podendo ser uma importante ferramenta para a prevenção do câncer do colo do útero, das lesões pré-neoplásicas e das verrugas genitais. Por fim, em nome do grupo, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio e possibilidade da existência do projeto. Além disso, gostaria de agradecer principalmente à FAPEMIG, a qual é a fundação que dispõe de financiamento monetário ao projeto. Por fim, quero agradecer à ProEx, ao CAPES, ao Cifarma e ao AMBER por acreditarem e viabilizarem a ocorrência da ação. Obrigada pela atenção.